Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós temos um tema dirigido por Deus hoje em meditação. Nós vamos pregar sobre isso aí, sobre a vontade de Deus, e este é o melhor tempo para isso. Para quê, pastor? Para viver a vontade de Deus. Esse é o melhor tempo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, a expressão carne aqui tem a ver com o corpo físico. Já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. E isto para que, no tempo que vos resta na carne, mais uma vez eu friso a ideia de que a expressão carne fala da matéria, do corpo. Então preste muita atenção no que Pedro vai dizer aqui, para que no tempo que vos resta neste corpo, e só essa frase aqui, irmãos, ela comprova, reafirma a doutrina da vida pós-morte. Porque Pedro está falando de um tempo vivido aqui, e esse tempo ainda não se findou, mas vai se findar. Então, enquanto eu estou aqui, esse tempo que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que viver mais segundo as concupiscências dos homens, mas no tempo que me resta, eu tenho que viver de que forma? Segundo a vontade de Deus. Vamos mais uma vez ler juntos agora o versículo 2, da maneira que está na sua Bíblia. 1, 2, 3. Para que no tempo que vos resta, amém? O apóstolo Pedro, irmãos, ele foi um dos homens que Deus inspirou para escrever o que podemos chamar de preciosos conselhos e exortações. As duas cartas de Pedro estão recheadas de instruções e conselhos maravilhosos. Conselhos indispensáveis por se tratar da palavra de Deus. Eu tenho dito, defendido e até mesmo entrado em guerra espiritual para dizer o quanto as pessoas estão esquecidas de que o nosso manual, o nosso guia de instrução, a forma mais correta de se resolver conflitos, de se determinar situações, ainda é pela palavra de Deus. É incrível o número de crentes, de cristãos, que abandonando a palavra, deixando de lado os ensinos de Jesus e dizendo que o melhor é o jeito que eles pensam, que eles entendem, que eles interpretam, começam a tomar suas decisões de vidas ao seu bel prazer, trazendo assim prejuízos a curto e a longo prazo para suas próprias vidas. E quando eu digo prejuízos a curto e a longo prazo, é que tem gente que anda da maneira que pensa e por conta do prejuízo não vir logo, ele entende assim, tá vendo? Eu fiz o que é certo. Tá vendo? Eu fiz e deu certo. Tá vendo? Não aconteceu nada. Esse é o prejuízo que vai vir a longo prazo. Só que tem também aquele prejuízo que vem a curto prazo. Agiu ali mesmo já colheu. E Pedro, ele foi inspirado, não só para escrever aos estrangeiros dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, de acordo com o que diz o capítulo 1 e o versículo 1, mas também aos leitores e amantes da palavra de Deus em todos os tempos. Então, o que eu estou lendo aqui serviu tanto para aquela época, como serve para nós ainda hoje. Aqui no capítulo 4, nós temos uma exortação que nos remete a refletir sobre qual a maneira mais adequada para direcionarmos as nossas vidas, que é segundo a vontade de Deus.
E dentre os motivos para se viver segundo a vontade de Deus, se você leu com atenção, perceba que o apóstolo Pedro, ele destaca o chamado tempo que nos resta. Tempo que nos resta. Muitas vezes a gente vive, obviamente que você deve conservar esse pensamento positivo de vida, né? Eu ainda vou viver muitos anos, glória a Deus. Você vive aí uns 100 anos, se Jesus não voltar. Mas a gente conserva esse pensamento e deixa de também refletir na brevidade da vida. Hoje nós estamos aqui, queremos estar mais anos ainda, mas o amanhã não nos pertence. Tiago disse que a nossa vida é como um vapor de neblina, que está bem aqui, aparece, mas logo com um sopro se dissipa, se vai. Inclusive citando o que disse Isaías, que toda a carne, toda a humanidade é como a erva do campo, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. E ele diz que, na verdade, o povo é como a erva. Assoprando neles o hálito do Senhor, eles desaparecem. Então a vida pode se tornar breve e muito breve para cada um de nós. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta. E agora este tempo que nos resta é usado como motivo para nós nos empenharmos e dentro deste tempo não viver outra coisa senão a vontade de Deus. É isso que Pedro está nos ensinando. Se ainda temos um tempo, que esse seja visto como o melhor tempo para se viver a vontade de Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Que nós estamos aproximando do fim do ano. Olhe para cá e preste muita atenção. Estamos aproximando do fim do ano. Expectativas a 1000. Povo reformando casa, trocando piso, arrumando ali, já se preparando, né? Esse ano que já se reclamou muito de dificuldades, de aumento das coisas, mas mesmo com o aumento, o povo começa a se preparar. Você vai ver que as lojas vão estar cheias, o centro, no dia das compras, vai estar lá cheio, os mercados vão estar entupetados, porque mesmo com o aumento, o povo quer fazer festa em final de ano. Já se diz que se cancelou aí o Réveillon, cancelou na mídia, né? Porque na prática isso não acontece. Já estão dizendo que querem cancelar o carnaval, querem cancelar na mídia, porque na prática não acontece. Eu quero ver eles segurar as favelas, os blocos de rua, essas festas de bares, eles não vão ter como impedir isso. Então está aí os noticiários. E muita gente preocupada com as suas expectativas de virada de ano. E aí, como nós não sabemos, muita atenção no que eu vou lhe dizer, como nós não sabemos o que nos espera no ano vindouro, nem mesmo nesse restante de dias do mês de dezembro, cabe a nós entregarmos tudo nas mãos de Deus e fazer aquela tradicional oração modelo que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, cujo nome é santificado, venha a nós o teu reino e seja feita aqui na terra a tua vontade, como lá no céu ela é perfeita. Eu não sei você, mas eu quero a vontade de Deus para a minha vida, porque como já leu aqui o Jonathan, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas embora eu esteja pregando sobre a vontade de Deus aqui, tem gente que não quer. Tem gente que não quer interferência divina. Eu estava dizendo para os irmãos, esses dias eu comentei, eu estou assustado com várias coisas, né? Eu falo assustado, mas é reflexivo, tá, irmãos? Por exemplo, eu até onde e isso tem base bíblica, sabia, quando uma pessoa começava projetos tipo adquirir uma casa ou um bem, vamos falar, direcionar sobre o casar, né? E aí começava a namorar, o que ele fazia? Vinha na igreja, pedia a bênção do pastor, bênção de Deus através da vida do pastor. Estou namorando, está aqui para o senhor orar, para abençoar, né? Tá bom,
Se não quiser pedir a bênção do namoro, tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Só que aí chega o noivado. Já não estão pedindo a bênção para o noivado também não, irmão. Não vem assim, ó, eu estou de plano noivar, queria que o senhor já orasse, apresentasse, para Deus abençoar. Tá bom, noivado também não. Agora é o casamento, irmão. Já estão marcando casamento. E a gente só sabe porque a fofoqueira da internet nos diz. Se ela não fosse tão fofoqueira, a gente nem sabia. Aí ela fica falando, a gente fica sabendo. Né? Aí a gente fica sabendo. Então, eu fico pensando, que bênção que vai ter num casamento desse, irmão? A bênção de Deus como? Não se chama mais um ministro para abençoar? Pelo menos isso é o que está na Bíblia. Né? Mas pode fazer agora de qualquer jeito. E não estou nem aí. Se não abençoar, não estou nem aí. Não quero que ninguém saiba. Aí, na hora que as coisas arrebentar, como é que faz? Aquela velha história, né? Ah, eu não sei porque que não deu certo, lutei, empenhei, trabalhei e não orei. Aí não dá certo. A bênção do Senhor é que enriquece e com ela não acrescenta dores. E tem gente que não quer a bênção e está optando pelas dores. E quando as dores vêm, às vezes elas são incuráveis. Jesus nos guarde. Mas tudo isso porque se rejeita a vontade de Deus e se faz a sua própria. Vamos ser franco aqui conosco mesmo? Todos nós já quebramos a cara por fazer a nossa própria vontade. Todos nós já sofremos prejuízos e tem prejuízo que anda com a gente. Que a gente carrega na alma a marca. Por causa de algo que a gente fez e não era para ter feito. Algo que a gente tomou atitude e não era para ter tomado. Né? Eu me lembro de um amigo missionário que ele disse, que ele contou para nós o porquê que agora ele estava na igreja e era missionário. Jogadorzão, já estava se tornando profissional, e Jesus chamando, vem fazer minha obra, vem fazer minha obra, vem fazer minha obra. Que obra nada, eu vou correr atrás da redonda aqui, vou ganhar dinheiro, vou fazer. Aí, irmão, num jogo lá, não sei como foi, pá, quebrou a bacia. Anda assim hoje, ó, mas está fazendo a obra de Deus. Né? Missionário da bacia quebrada, mas é missionário, né, irmão? Então, cuidado. Então o povo escolhe e depois tem que andar com os prejuízos. Que essa noite a nossa mente se dirija a compreender que não há nada melhor do que a vontade de Deus. Nunca vi ninguém fazer a vontade de Deus se arrepender. Não conheço ninguém. Se arrependeu, não foi a vontade de Deus. Vamos lá. Primeiro a gente vai definir essa expressão vontade de acordo com o dicionário da língua portuguesa. Pastor, o que é a vontade? A vontade é a faculdade de que se dispõe o ser humano de querer, de optar e de fazer ou deixar de fazer determinados atos livremente, sem qualquer tipo de interferência. Também é um impulso ou força interior que leva a pessoa a realizar algo anteriormente planejado ou atingir seus desejos. Chama-se de determinação. Vontade está ligado a isso, a determinação. Também é poder de escolher ou de decidir entre determinadas alternativas. O ser humano tem diante de si alternativas e ele vai escolher uma daquelas. Isso também se refere à vontade. Chamamos isso de volição, do qual o ser humano é dotado. Também é o firme intento ou sentimento de desejo motivado por reação física, emocional ou fisiológica, que é o chamado querer. Nas escrituras, a expressão vontade, no termo grego, tem os seguintes significados. Vontade, na Bíblia, tem a ideia de aquilo que se deseja ou se tem determinado que será feito. É a chamada escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação.
Vontade também pode significar aquilo que se propõe, que se resolve, e também o que se tem em mente, é a vontade. Tudo isso está relacionado à vontade, biblicamente falando. E nós vamos começar aprendendo sobre as vontades às quais a Bíblia se refere. A Bíblia se refere a vontades, a múltiplas vontades, e ela destaca algumas aqui. Vamos para a Bíblia então? A primeira vontade que a Bíblia destaca é a chamada vontade da carne e do homem. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Quem tiver caneta e gosta de anotar versículo, prepara aí que tem bastante versículo aqui para a gente pontuar. João capítulo 1, versículos 12 e 13, se referindo à ideia de que quando entregamos a vida para Jesus, quando aceitamos a Cristo como Salvador, não foi apenas um ato natural, algo humano, pelo contrário, foi algo que prevaleceu mediante uma vontade, né? E aqui nós temos entre essa vontade uma outra vontade que é chamada a vontade da carne e a vontade do homem. Olha o que diz o texto: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Talvez na sua tradução, vontade do varão. Então aqui a Bíblia está pontuando duas vontades, que é a vontade do homem, ou seja, determinação humana, e nem da vontade da carne, ou seja, das inclinações carnais ou por meio carnal. Então aqui está destacada a primeira vontade. Aí, para você entender o contexto que está sendo falado aqui, vamos lá na primeira carta de Pedro, novamente, no capítulo 1, no versículo 3 e o versículo 23. Por quê? Porque esse texto diz que nós não fomos nascidos ou transformados em filhos de Deus pela vontade da carne ou do homem. Nós somos transformados em filhos de Deus pela vontade do próprio Deus. E aí Pedro não só vai corroborar isso, como vai nos mostrar de que maneira essa vontade nos fez tornarmos-nos filhos de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o que ele fez? Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lembra que nós não nascemos da carne e nem da vontade do homem, mas fomos gerados de novo. Olha o que diz o versículo 23. Sendo de novo gerados, ou seja, mais uma vez a ideia do novo nascimento, de ser gerado pela vontade de Deus, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível. Por que a expressão semente está aqui? Porque você sabe que o nascimento se dá a partir do sêmen, encontrando o quê? O óvulo. Então é a mesma ideia, só que em termos espirituais. Quando nós nascemos, uma semente também nos gerou. Não a mesma semente que nos gerou carnalmente, mas uma semente espiritual. E que semente é essa? Olha o que diz o texto: a semente da palavra de Deus, que é viva e que permanece para todo sempre. Glória a Deus. Então tem aqui a vontade da carne, a vontade do homem, da qual nós não nascemos, mas nascemos da vontade de Deus. A segunda vontade que a Bíblia fala é a vontade da carne e dos pensamentos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Primeiro a vontade da carne do homem, e agora a vontade da carne e dos pensamentos. Só que nesse caso está falando da vida que nós vivíamos pecaminosa. Olha só como nós éramos guiados quando não conhecíamos a Jesus e o que nós vivíamos. Olha o que diz o versículo 2. Em que noutro tempo vocês andaram ou andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, versículo de número 2. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora olha o 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo o que? Vamos ler juntos? A vontade da carne e
dos pensamentos. E por causa disso, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o que é que Paulo está dizendo? Que antes de Cristo nos dar vida, nos vivificar, como é que nós andávamos? Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também dos nossos pensamentos. As inclinações carnais pecaminosas nos levavam a esse tipo de vontade. A vontade da prostituição, do beber, do se drogar, das festas carnais, da promiscuidade. Tudo isso era a vontade da carne, dos pensamentos que eram impuros e que estavam alojados lá por não conhecermos a Cristo e estarmos mortos em delitos e em pecado. Mas quando Ele veio e nos deu vida, Ele arrancou os prazeres da carne, arrancou os pensamentos que nos inclinavam ao pecado, e agora nós temos a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente renovada, ou pelo menos deveríamos ter. Se não temos, deveríamos ter essa mente. Isso aqui é interessante, inclusive é interessante para você entender quando você está sendo espiritual e quando você está sendo carnal. Quando a vontade é espiritual e quando a vontade é carnal. Se você começa a praticar coisas do passado, do antes de Cristo na sua vida, então você está vivendo a vontade da carne, dos pensamentos. E tem muita gente vivendo mesmo como crente a vontade da carne, dos pensamentos. Inclusive, Paulo reclama aqui mesmo em Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele diz o seguinte: olha, e isto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos em entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que há neles, os quais, tendo perdido todo o sentimento, se entregaram com avidez para cometerem toda sorte de impureza. Aí Paulo diz: mas vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês aprenderam o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do novo homem, criado em justiça e santidade, segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Paulo está falando de crentes que estavam andando como gentios, como gente carnal, ou seja, ao invés de viver a vontade de Deus espiritualmente, estavam vivendo inclinados segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Terceira vontade que a Bíblia fala, vamos voltar para a carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3, que é a vontade dos gentios e a vontade dos ímpios. 1 de Pedro 4, versículo de número 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Sabe como é o nome disso aqui? A influência. A vontade dos gentios diz respeito à influência que eles exercem sobre nós. E Pedro dá uma lista aqui breve. Olha o que ele diz: que nós andávamos em dissoluções. Você sabe o que é dissoluções? Contendas, brigas. Brigas. Tem briga na igreja não, né? Tem contenda na igreja não, né? Tem não, né? Não tem nada. Imagina. Em dissoluções. No que mais? Também andavam em concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? Desejo desenfreado carnal, mau desejo da carne. Será que tem crente carnal? Tem, irmãos. Tem gente leviano, gente promíscuo, que está na igreja, mas é promíscuo, é leviano. O que mais? Também em embriaguez, crente bebe. Vixe. Está chegando dezembro aí, cuidado, viu? Ficar usando o texto, não, Paulo diz: Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, Timóteo. Já tem, esses dias eu vinha escutando aí uma rádio, um pastor pregando aí: a Bíblia não fala contra a bebida. Ele queria que tivesse direitinho assim, ó: não tomeis 51, é assim. Não tomeis Itaipava. Você quer saber onde a Bíblia fala sobre não beber?
No Antigo Testamento vai para o livro de Provérbios, no Novo Testamento vai para Gálatas. Quando Paulo diz assim, ó, e coisas semelhantes a estas. Pronto, a lista está completa. Aí tem gente que usa essa desculpa em dezembro. Vai lá tomar duas. Né? Pior, irmão, é quando essas coisas ligam para nós bêbado. Tu sabia que liga para mim bêbado? Tu sabia? Pastor! Pastor, não dá mais para mim, não. Que foi, rapaz? Eu já tomei umas e eu tô aqui, tô bebendo. Irmão, tô falando sério, vocês estão rindo, eu tô falando sério. Vamos parar com esse negócio aí no final do ano, que isso não existe não, viu, irmão? Cuidado com isso, porque o diabo tá doidinho para te pegar com essas coisas. E não vai para o mundo, não. Cuidado com isso. Embriaguez, glutonaria. Crente é comilão, irmão? Hein? Como explicar a glutonaria? Pode comer muito? Pode. Mas é porque tem gente que o zoio, é maior do que as barrigas. Bichinho fica passando mal. Meu irmão, eu não vou dizer quem aqui na igreja tem uns e umas, que o primeiro prato é dessa altura, o segundo é dessa, e o terceiro, em vez de ser menor, é dessa. Terceiro. Moço, parabéns, aguentar comer 3 pratos no churrasco, rapaz, é coisa de crente esse negócio. Eu não vou nem olhar para onde que é para não denunciar, tá bom? Glutonaria. Bebedices e abomináveis idolatria. O Corinthians, viu? O Palmeiras, o Santo. Rapaz, o bichinho faz festa, comemora mesmo, fica doidinho gritando na rua. Compra a camisa, veste a camisa, pinta a casa toda. Jesus vai te pegar, idólatra. Tosse lá numa boa, tranquilo. Pois é, aí fica brigando com outro crente. Cadê os flamenguistas? Vocês vão se converter, rapaz. Brigando por causa de futebol. Sumiu tudinho. Rapaz, fico crente brigando agora por causa de clube. Ei, irmão. Quanto foi a camisa original? Quanto foi? Quanto é uma camisa original de um time aí? Vamos lá, quem conhece de preço aí? 300? Pergunta se esse infeliz está dando dízimo. Pergunta se ele oferta para missões. Mas 300 conto numa camisa ele dá. Abomináveis idolatria. A roupa da igreja dele está toda rasgada. A gola chega a estar flopada assim, mas ele compra a camisa lá do time. Não vai comprar mais não, né? Nem para te dar, eu vou falar que nem do Maranhão, nem para te dar uma pira. Maranhão é pira, tu sabe o que é pira? Aquela coceira brava que fica aqueles calombos assim, que tu fica assim, ó, coçando para tu banhar com álcool para poder ver se dá certo. Tosse lá numa boa, tranquilo e tal. Mas não exagera não. Você não precisa fazer a vontade dos ímpios, só porque o ímpio briga aí, meu irmão, no dia de jogo é estátua de crente apanhando. Ele não divulga o trabalho da igreja, nem o nome de Jesus, imagina da igreja. Mas o jogo do time dele, ele coloca lá. E isso é porque os jogadores não estão nem aí para ele, sabe nem que existe, sabe nem quem é. Não defende o nome de Jesus, mas mexe no time. Não defende as cores de Deus, mas toca no time. Rapaz, briga, ele nem ceia. Por causa do time, ele não ceia. Vai cear não, irmão? Não. São Paulo perdeu. Vou cear não. Rapaz, Jesus volte e me leve, porque o negócio está sério. Vamos lá, mais uma vontade. Vontade do diabo. Tem essa também, viu? E tem muita gente fazendo a vontade do diabo e não sabe. E eu estou falando é de crente. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler.
É para ler, para não dizer que foi eu, porque agora o povo está dizendo que eu que estou inventando, né? 2 Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Vamos ler a partir do versículo 24 para a gente entender? Vamos lá. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Se eles se arrependerem, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a gente tem que pregar, ensinar, exortar, despertar, para ver que aqueles que estão presos na vontade do diabo possam despertar, né? Isso vai dar namoro aí com esses dois aí? Pois é. Vamos lá, para ver se diz. Tu tá rindo, Emily? Daqui a pouco é tu aqui também, eu estou sabendo. Para ver se desprende dos laços que são originados a partir de fazerem a vontade do diabo. Aí você vai para João 8,44, vamos lá, João 8,44, está todo mundo bom de Bíblia hoje, vamos lá. João 8,44. E quem está falando aqui direitinho é Jesus. E ele está falando para os judeus. E sabe o que é lindo? Eu vou ler aqui um versículo com vocês antes. Vamos lá, ler no versículo 31 primeiro. 31 para vocês saberem para quem Jesus está falando, tá bom? João 8,31. Jesus dizia, pois, a quem? A quem? Que judeus? Que judeus? Pronto, já eram os que estavam ficando crente. Eu fico pensando que Jesus é uma bênção para nós. Porque na nossa visão é o seguinte, já que eles estão começando a acreditar, vamos pegar leve. Eles estão começando a crer, vamos devagar. Eles estão crendo em Jesus. Jesus não pegou leve não, moço. Vamos lá, versículo 44. Vós tende por pai quem? Então vocês falaram baixo por quê? Vocês têm medo do bicho? Vós tendes por pai ao diabo. E a prova de que vocês são filhos do diabo é que vocês querem satisfazer a vontade, o desejo de vosso pai. Rapaz, os cabas estavam crendo e Jesus já estava metendo, era a mesma ripa. Vocês acham que eu não conheço vocês? Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês acham que vocês vão mentir para mim? Vocês não são filhos de Deus, coisa nenhuma, porque eles tinham dito, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus, eu vou dizer quem que vocês são filhos na vida que vocês vivem. Vocês são filhos do diabo. E sabe por que vocês são filhos do diabo? Porque vocês estão fazendo a vontade dele. Porque ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Filho do diabo, irmão da mentira. Tem crente que mente, irmão? Vou perguntar de novo, tem crente que mente? Isso dá até uma dor em mim, irmão. Misericórdia. E é uma mentira tão bonitinha, né? Enfeita legal. Já te falei da mentira do áudio no WhatsApp. Tá morrendo. Aquela ali é bacana. Pastor. Pastor. Não vou no culto hoje, não. Diga, o cabo tá ruim. Aí eu falo de jogo de novo, ele tá ruim para gravar o áudio, mas na hora do gol, nossa, a garganta fica que afiada. E eu vou dizer, irmão, de tanto crente ficar mentindo, eu estou pedindo misericórdia para Deus, que às vezes a gente fica sem acreditar quando é verdade. Eu estou pedindo, Jesus, será que hoje é verdade? Porque já mentiu tanto. Deixa eu dizer uma coisa para você, leve isso a sério. Não perca a confiança das pessoas. Não perca a credibilidade. Seja uma pessoa da verdade. Quando alguém te ouvir dizer, fulano eu acredito porque ele diz a verdade. Semente uma, a gente perdoa. Semente duas, a gente balança e perdoa. Mas na terceira, está difícil confiar em você. Está difícil acreditar. Para recuperar a credibilidade, vai custar muito.
Então vamos parar com esse negócio de inventar, seja direto, verdadeiro, vai lá e fala a real mesmo. E não confunda mentira com omissões, porque existem casos que são omissões. Por exemplo, existe uma situação que você não possa contar diretamente. Nesse caso você não está mentindo, você está fazendo uma omissão e vai tentar contornar a situação para depois expor o caso em sua totalidade. Agora, quando eu falo, é da mentira premeditada, descarada, preparada. Aquela mentira que se planeja, que se pensa. Também tem a outra mentira caluniadora. Gente, eu não sei onde está a mente de um crente que inventa coisa de outro. É a mentira de calúnia. Fez isso, fez aquilo, fez... Gente, isso é muita coragem. Porque a pessoa vai dar conta dessa calúnia. Vai dar conta de comprovar isso. E tem mais. Quando é com um crente que ainda é espiritual, ele vai suportar ali e vai chorar. Agora, cuidado, que está dando justiça. O povo está levando agora para a cadeia. Tu vai provar o que tu falou. Cuidado. Cuidado. O povo não está mais brincando não, meu irmão. Qualquer coisa, a intimação chega. Você vai para a delegacia ter que provar que o que você disse é verdade. Vamos ter cuidado com mentira. Isso é a vontade do diabo na nossa boca, querer que a gente minta, que a gente invente, que a gente... Eu sempre brinco esse negócio de mentira, quando eu me lembro lá das épocas dos cacheiros, lá no Maranhão é cacheiro, né, irmão? Aqui é, vou chamar mais bonito, é vendedor ambulante, né? E aí, no dia que ele chegava para vender, meu irmão, pensa, ele colocava a gente assim no céu, falava tanta coisa bonita, conhecia até nossos parentes, que nem nós conhecia. Tu conhece Toinha lá de tal? Conheço e tal. Aí vendia para a gente. Ele vendia, mas daqui a um mês vinha outro cobrar com um talão de cartão assim azul, que colocava o nome e o mês que pagou, meu irmão. Só que o povo comprava e não tinha dinheiro para pagar. E aí lá vinha o cobrador. E a mulher não tinha, o rapaz não tinha, o pai e a mãe. Aí ele pegava os meninozinhos rei pequeno assim, dizia assim, ó, corre lá, diz que mamãe não está. E ela ficava trancada lá dentro do banheiro, debaixo da cama, trancada no quarto. Aí o menino, sem noção, dizia, ó, mamãe mandou dizer que não está, não. E às vezes o menino aprendia a mentir desde pequeno. Aí quando cresce fica mentiroso. Menino, tu está mentindo? A senhora que ensinou. Lembra do cacheiro? Lembra do cobrador? Foi a senhora que me ensinou a mentir. Foi o senhor que me ensinou. Fale a verdade, irmãos. Mentira é vontade do diabo para a vida de quem não se policia. Posso declarar algo para a sua vida e você acredita? Que Jesus te cubra com o sangue dele. Nunca sai uma mentira da tua boca. Só sai a verdade para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Vontade do diabo. Vamos para mais uma vontade. Atos 16. Atos 16. Vamos falar da vontade do Espírito Santo. Essa aqui está de forma implícita no texto, nas chamadas entrelinhas. Atos 16, a partir do versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Gente, não era para pregar a palavra de Deus? Era, mas no caso não era a vontade. Não estava dentro da vontade de Deus. A vontade do Espírito Santo era que eles fossem para outro lugar. Vamos continuar o texto. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Vontade do Espírito Santo, não é para vocês ir para aí. Eu não quero vocês nem lá e nem aqui. Aí o texto continua dizendo, e Paulo teve de noite, versículo 9, uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passe a Macedônia e ajuda. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, olha o restante do versículo, concluindo, entendendo que a vontade do Senhor é que estava nos chamando para anunciar-lhes o Evangelho. Então a vontade do Espírito Santo só, não vão para cá, não vão para lá, vão para Macedônia. É lá que vocês têm que cumprir uma missão. Ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo. E aí, quantas vezes o Espírito Santo já quis impedir a gente e nós resistimos ao impedir do Espírito Santo?
Quando o Espírito Santo tocar em você, não vai, não faz, não toca, não conversa, não assiste, não olha, não acessa, não clica, não diz, entenda que o Espírito Santo tem a melhor vontade para a sua vida. Você pode dizer amém? E por fim, mais uma das vontades da Bíblia, a vontade de Deus, do Pai, do Senhor. Apocalipse 4:11, que diz que pela sua vontade todas as coisas são e foram criadas. João capítulo 5, versículo 30, abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 30, que diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, é Jesus falando, mas busco a vontade do Pai, que me enviou. Então falamos Deus, agora Pai, agora vamos falar a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Eu sei o texto, mas é melhor ler com os irmãos. Efésios 5:17. Abra a sua Bíblia. Efésios 5:17. Por isso não sejais insensatos. Leiam o restante do versículo. Mas entendei qual seja a vontade do... Então, a vontade de Deus Pai, a vontade do Senhor, a vontade do Pai, todas incluídas nesse texto. Vamos aprender especificamente sobre a vontade de Deus. Vamos correr aqui para a gente terminar em cima do horário. Já foi lido aqui pelo Jonathan, então, nós nem vamos abrir a Bíblia, você só vai olhar para cá. Um dos primeiros aspectos da vontade de Deus, ou a tríade dos aspectos da vontade de Deus, estão em Romanos 12, versículo 2. Quando ele diz que nós não devemos nos conformar, conformar ali é amoldar, ter o mesmo molde deste mundo. Pelo contrário, devemos renovar-nos ou transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento. E uma vez que o entendimento é renovado, olha só o que ele diz: nós vamos experimentar a boa, perfeita ou agradável e perfeita vontade de Deus. 3 aspectos, diga comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, irmãos, primeiro, a vontade de Deus é boa, já é o suficiente para a gente exercer. Mas tem hora que essa vontade boa nos leva por caminhos que nós não compreendemos, aí a gente acha que a vontade não é boa. Gente, muitas vezes a gente acredita que o que nós pensamos e concluímos é melhor para a nossa vida do que aquilo que Deus está preparando. Olha como nós somos, olha a nossa fraqueza. O texto está dizendo que a vontade de Deus é boa, e a gente às vezes briga com Deus, discute com Deus, direto ou indiretamente, dizendo: não, mas o melhor é isso, o melhor é essa situação. Mas o texto, você vai ficar com quem? Com o seu pensamento ou com a Bíblia? É melhor ficar com a Bíblia. Você não vai se arrepender. A vontade dele é boa porque tudo que ele faz é bom. Mas também a vontade dele é agradável. O que é agradável? É pelo prazer que ela nos proporciona. Embora muitas vezes para viver essa vontade a gente passe por caminhos que não queria, mas no final tudo acaba dando certo. Você lembra de José? Deus revela para ele a sua vontade: você vai ser exaltado, eu vou te levantar. E José está crente nos sonhos que ele teve, se apegou à visão dos sonhos. Só que para José ser governador do Egito, vamos lembrar do caminho que ele passou. Mas Senhor, o Senhor não disse que ia ser governador, agora meus irmãos estão me odiando. Senhor, o Senhor disse que ia me exaltar, agora meus irmãos me jogaram numa cisterna. Estão aqui zombando de mim, eu estou lá embaixo e eles aqui zombando. Senhor, tu disse para mim que ia me exaltar, agora meus irmãos me venderam. Isso é a tua vontade, me vender? Está dentro da minha vontade, José. Te acalma, glória a Deus. Te acalma, está dentro da minha vontade. Vai, continua aí firme, continua firme. Agora ele chega na casa de Potifar e começa a prosperar, irmão. Pense. Salário bom, dominando tudo na casa. Quando José pensa que o sonho já tem se cumprido, que nenhum problema vem mais, aí lá vem uma atribulada, tribulosa, filha do capeta, e rebenta com a moral de José, e José vai para a cadeia. Senhor, eu, uma pessoa de caráter libado, íntegro, agora estou preso como um bandido, como estuprador, como alguém que assediou. Acalma, José, está dentro da minha vontade. Segura firme aí, José.
E para Deus dar um sinalzinho de que era a vontade dele só, aí dentro da cadeia tu vai virar chefe. Pronto, chefe. É só um sinal de que ainda está dentro da minha vontade. Aí José interpreta 2 sonhos. Quando ele interpreta, ele entende o seguinte: quando você chegar lá perto do rei, do faraó, já que vocês vão ter moral, isso dizendo para o copeiro, você vai ter moral com o faraó, lembra de mim. Dá uma palavrinha sobre mim lá, diz que eu estou preso aqui injustamente. Me ajuda, irmãos. Quantas vezes a gente pede socorro para alguém que a gente sabe que um dia vai estar lá em cima ou que tem condições de nos ajudar e ele acaba esquecendo, né? Esquece. Aí esqueceram de José. Senhor, ajudei eles 2. Um deles que está lá agora. Eu interpretei o sonho. Por que ele lembrou? Calma, José. Está na minha vontade. Ele não vai lembrar agora. Mas daqui a 2 anos ele vai lembrar. Fica tranquilo, José. Aí no tempo certo, a vontade agradável de Deus vai visitar Faraó no leito. Faraó tem um sonho perturbador. Não sabe qual a interpretação. Mas lá na cadeia tinha um jovem debaixo da vontade de Deus. Que vai ser mandado chamar, interpretar os sonhos. E no final a vontade de Deus foi agradável para a vida de José. Então veja bem, é agradável porque no fim dá tudo certo, embora a gente não entenda o caminho e o processo que vai passar. E é nisso que eu me firmo, irmão. Que eu vou dizer para vocês, esses dias eu tenho guerreado tanto na minha mente, mas sabe que é uma guerra. Mas aí Deus vem e diz, fica na minha vontade. Fica dentro do meu propósito. Fica dentro. Porque quem fica debaixo do propósito dele, irmão, não se engana, não erra, dá passos certos. Aparentemente pode estar tudo dando errado, mas o importante é o caminho espiritual que você está prosseguindo e a caminhada que você está fazendo. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Parece que está tudo de cabeça para baixo na tua vida. É o propósito, fica na vontade dele, ela é agradável, no final vai dar certo, vai dar certo. Aí Paulo encerra dizendo que ela é perfeita. Diga comigo, perfeita. A palavra perfeito aqui tem a ideia de total, completo, totalidade. Ou seja, a vontade de Deus se completa, vai até o fim. Deus não faz nada pela metade. Se ele começou a vontade dele na tua vida, te prepara porque ela vai até o fim e vai acontecer para a sua vida porque ele é Deus. Então esses são os aspectos peculiares da vontade de Deus. Podemos e devemos fazer a vontade do Senhor. Salmo 40, versículo 8, o salmista diz: Senhor, eis-me aqui, agrada-me em fazer a tua vontade. Tem que fazer por prazer. João 4,34, meio-dia, sol causticante, fome, fome, fome. Jesus estava com tanta fome, irmãos, mas com tanta fome que ele senta no poço, na cidade de Sicá, e manda os discípulos comprar comida. Os discípulos caminham até a cidade, só que Jesus está ali para evangelizar aquela mulher, e você sabe a história. Quando ele termina de evangelizar ela, lá vem os discípulos com um monte de comida, e eles chegam implorando: Rabi, come, nós sabemos que tu estás com fome. E aquele homem, porque era Deus e era homem com fome, olha para os seus discípulos e disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem qual é. Vamos entender esse texto? Vamos lá. Quando a gente está com fome, a comida satisfaz. E dependendo do cardápio também dá prazer, né? Aleluia. Aleluia. Então a comida, ela supre, satisfaz necessidade. A fome é a necessidade, a comida é o suprimento dessa necessidade. Aí Jesus disse assim, ó: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra daquele que me enviou. Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma necessidade de fome, sim, mas eu tenho na minha alma uma necessidade maior, e essa necessidade só pode ser suprida quando eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus, e é isso que me dá prazer, é fazer a vontade dele. Gente, o que Jesus está nos ensinando é que fazer a vontade de Deus pode estar num nível tão alto, tão sublime, que até a fome passa. Até a fome vai embora. E os discípulos ficaram pasmados com aquilo. Também diz Efésios, capítulo 5,
capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha que coisa linda. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, não sim com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Fazer de coração é fazer com prazer. Como é bom quando um crente está encaixado na vontade do Senhor, fazendo essa vontade de coração. Mais um ponto para a gente encerrar. Para quem não sabe, é possível aprender a fazer a vontade de Deus. Vamos ler o Salmo 143, versículo 10. Eu leio os versículos que estão aqui e a gente termina. Salmo 143, versículo 10. Quem está entendendo, diga amém. Olha a oração do salmista. Você pode fazer essa oração. Ensina-me a fazer o que eu quero. É assim? Vamos lá? Ensina-me a fazer a tua vontade. Então, quer fazer a vontade de Deus? Às vezes nós temos dificuldade, não sabemos. Ele vem e nos ensina. Quer que eu te ensine? Vou te ensinar a fazer a minha vontade. João capítulo 7, versículo 16 a 18. João 7, 16 a 18. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina, ou seja, o meu ensino, não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do que enviou Jesus, que é Deus o Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Sabe, Jesus está dizendo: olha, o que eu estou ensinando para vocês é verdadeiro. E se vocês aprenderem o que eu estou ensinando, vocês vão buscar aprender da vontade do Senhor através do que eu estou ensinando. E o que eu estou ensinando é justo, é verdadeiro. Então, irmãos, não tem outro caminho para fazer a vontade de Deus. Está aqui, ó. É a palavra que nos leva a fazer a vontade de Deus. Não tem outra opção para fazer a vontade de Deus. Já lemos Efésios 5,17. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Agora leia comigo Colossenses 1, de 9 a 11. Colossenses 1, de 9 a 11. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E olha a consequência disso: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando a Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus, porque se vocês tiverem conhecimento, vocês vão andar dignamente, vão agradar a Deus em tudo e vão frutificar para toda a boa obra e vão crescer no conhecimento de Deus. Tem gente que quer tudo isso aqui, mas sem conhecer a vontade do Senhor para a sua vida, ok? Fique de pé para nós finalizarmos. Olha aqui para mim. Quem faz a vontade de Deus desfruta de inúmeros benefícios. Diga comigo: inúmeros benefícios. Preste atenção em alguns deles, eu vou só citar e você vai prestar atenção e a gente ora. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Então, ó, para com essa falácia de que porque está na igreja vai para o céu. Para com essa falácia de que porque canta em vocal vai para o céu. Ou porque tem o nome de crente vai para o céu. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, nem todo que está ali na aparência dizendo: olha, Jesus é meu Senhor. Quem vai para o céu, Jesus? O texto diz: somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu pergunto: é bom ou não é viver a vontade de Deus?
Porque a vontade de Deus vai me levar para o lugar que eu estou querendo, que é o céu, que é a eternidade. Então ninguém que pense que vai chegar lá, aí é que entra, irmão, aí é que entra esse negócio de famoso morrendo aí, o povo botando no céu. Aí é que entra. Tá, a cantora lá, o cantor chamava Jesus de Senhor no show dele, mas não fazia a vontade dele. Então chamar ele de Senhor no show é uma coisa, fazer a vontade é outra. Para ir para o céu, tem que fazer a vontade do Senhor. Olha outro benefício. João 9,31, Jesus diz, sabemos que Deus não, o cego disse, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade e o teme, a este ele ouve, a este ele ouve, a este ele ouve. Nem sempre é porque ele te ouviu, tem resposta que é bondade dele. Vou repetir, não é porque ele te ouviu não, porque falta temor, falta fazer a vontade. Ele fez pela bondade dele. E aliás, às vezes ele faz porque ouviu a oração de outro. Viu o que Deus disse para Jó? Dos amigos de Jó? Vocês querem que eu abençoe vocês? Você pode orar que eu não vou fazer nada. Vai pedir para o Jó orar que eu só vou ouvir a oração dele. É o Jó que vai fazer a oração. Se vocês fizerem, eu não estou nem aí. Agora, se o Jó fizer, eu abençoo a vida de vocês. Ele ouve. E para encerrar, 1 João 2,17, esse aqui eu amo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências. Passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Este permanece, não é só aqui na igreja não, permanece até a eternidade. Alguém vai querer fazer a vontade de Deus? Esta noite Deus está nos chamando para a razão. Baixe a sua cabeça, coloque a sua mão no coração agora. Você acha que eu estou preocupado com o que aqui essa noite? Eu estou preocupado com o teu destino. Esse é o melhor tempo para se viver a vontade de Deus. Se tem uma coisa para a qual você tem que se preparar em 2022 é essa. Eu não quero nada dos meus planos, eu não quero nada dos meus projetos, a menos que o Senhor os aprove. O que eu quero é a tua vontade, Senhor. É a vontade do Senhor de todo o meu coração. Tu nunca errou comigo, tu nunca me decepcionou, a tua vontade foi sempre bênção para a minha vida, Senhor. Então eu quero a tua vontade. Eu vou te dar 30 segundos antes que eu ore, para você de todo o seu coração pedir para Deus algo que esteja relacionado à vontade dele. Eu não sei se você já faz, se já faz, continue fazendo. Eu não sei se você entende, se não entende, busque compreender. Eu não sei se você já aprendeu sua vontade, se não aprendeu, está aprendendo aqui agora. A vontade de Deus vai te guiar para o céu. A vontade de Deus vai prosperar a tua casa. A vontade de Deus vai te abrir portas. A vontade de Deus vai te dar a melhor família. A vontade de Deus vai levantar teu ministério. A vontade de Deus, ainda que tenha dores, é o que vai fazer você vencer na vida. Glória a Deus! Enquanto a igreja está orando, de cabeça inclinada, eu quero chamar o Diego, que está afastado, para voltar para a vontade de Deus. Cadê o Diego? Volta, Diego. A vontade de Deus está te chamando agora. Vem antes que seja tarde para receber a vontade de Deus. Onde está o Diego? Venha, meu filho, receber a vontade de Deus para a tua vida. Vem, vem. Alguém acompanhe ele. Lá vem uma alma para Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se o companheiro lá também quer vir. O seu nome não está aqui, mas se quiser vir, ou se já está na presença, mas se quiser voltar para a vontade de Deus, vem também. Vem, meu filho. Vem receber a bênção de Deus. Você ficou olhando assim para ele. É isso, Diego. Então vem também acompanhar o Diego e receber a bênção para a glória de Deus. Olha, irmãos, será que ele vai se arrepender de ter vindo buscar a vontade de Deus? Aleluia. Eu quero alguém aqui na frente também dos irmãos, que até hoje você entende, já sei porque está dando errado. Muita coisa eu tenho feito da minha vontade. Se você entende que precisa vir aqui à frente, receber uma oração para se entregar à vontade do Senhor, venha, porque eu quero orar por você. Essa oração não é porque sou eu que estou orando, pode mudar a tua vida, porque você só vai vir aqui na frente se for para dizer: eu quero entregar a minha vida à vontade do Senhor. Eu aconselho que venham à frente, principalmente quem está querendo tomar decisões.
Eu aconselho que venham à frente, principalmente quem está querendo tomar decisões. Você sabe que uma decisão errada pode trazer muitos prejuízos. Então, antes dessa decisão, vem entregar aqui na vontade de Deus. Ah, não estou vendo pulo, não estou vendo grito, nem eu quero ver. Eu quero ver a gente vivendo a vontade de Deus. Eu quero ver daqui a 2 meses, escuta essa profecia, daqui a 2 meses os crentes me procurando, dizendo: pastor, naquele dia eu entreguei na mão de Deus, a porta se abriu, a bênção chegou, a cura aconteceu, Deus me dirigiu, deu tudo certo, porque eu entreguei na vontade de Deus. 10 segundos esperando mais alguém e eu oro. Você está para tomar uma decisão, você precisa da vontade de Deus na sua vida. Venha antes que seja tarde, depois não reclame que Deus não te deu oportunidade. Se você está prestes a tomar uma decisão, venha receber. Agora, se você veio à frente, por favor, seja sincero de que é a tua vontade, é a tua vontade, é a tua vontade, é a tua vontade, é a tua vontade que eu quero, Deus, é a tua vontade para a minha vida. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa. Aqui estão tementes, pessoas que ainda ouvem a tua voz e temem, estão de joelhos aqui. Inclusive o teu filho Diego, Pai, que entendeu que a melhor coisa para a vida dele é a tua vontade. Obrigado pela salvação do Diego, pela reconciliação dele, Pai. Até agora ele estava fazendo a sua vontade e muitas coisas dando errado. A partir de hoje tudo dará certo, porque ele vai fazer a tua vontade. Os irmãos e irmãs que estão de joelhos confiaram na tua palavra, acreditaram no que o Senhor falou, estão dizendo: Pai, eu preciso da tua vontade para a minha vida. Não deixa eu tomar decisões que não te agradam, não deixa eu fazer o que não vai dar certo. Senhor, cada crente de joelhos aqui na frente seja guiado, dirigido, direcionado, impulsionado pela vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, de sorte que eles testemunhem, ó Deus. E todos nós que fazemos parte do teu corpo, ó Senhor, não nos deixe entrar em 2022, nem mesmo terminar 2021 fora da tua vontade. Nós queremos a tua vontade para as nossas vidas, ó Pai, porque a tua vontade traz os melhores resultados. Abençoa a nossa família, que ela seja alcançada pela tua vontade. Abençoa maridos que sejam alcançados pela tua vontade. Abençoa filhos que sejam alcançados pela tua vontade. Que toda a igreja caminhe mediante a tua vontade.